Dois times goianos empataram, Atlético 3, CRB 3, Atlético 1, Goiás 1 e o time que era líder entrou a rodada brigando pela liderança para voltar a ocupar aquele lugar e perdeu nos minutos finais. O Cuiabá 1, Vila Nova 0. Nesse vídeo eu vou analisar como foram os goianos dentro da 13ª rodada da Série B e quero te convidar a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, esse material. Estou muito contente do nosso canal estar crescendo e vamos juntos rumo aos 10 mil inscritos. Vocês são parte fundamental desse crescimento. O Atlético Goianiense abriu a rodada número 13 lá na sexta-feira, dia dos namorados, no dia 12 de junho, 3-0 tomou no primeiro tempo, depois buscou um 3-3, mas de um time que está sem comando técnico, né? Na pós-jogo diante do CRB, o treinador Eduardo Souza, eu fiquei sabendo de informações que o Adson Batista ligou para ele e descascou naquela forma bem voraz, de um palavreado mais bruto, digamos assim, mais de cobrança mesmo, e o Eduardo não gostou de ter ouvido certas palavras e aí pediu para deixar o clube do Atlético Goianiense na sequência da temporada, não vai mais dirigir o time, inclusive nem dirigiu o treino que foi comandado no sábado à tarde, porque o Atlético já joga na próxima quinta-feira diante do Sport, diante do Sport de Recife, no dia 18 de junho. Então o Eduardo Souza deixa o comando técnico, na minha opinião, ele nem deveria ter voltado. O Eduardo, que sai do Atlético como auxiliar técnico, vai para o Barra para um projeto muito ambicioso, um projeto legal, estruturado, consegue colocar o time dentro da Série C, dentre os 60 melhores times do Brasil, conseguindo o título do Brasileirão da Série D e depois consegue o título do Campeonato Catarinense, ou seja, ele dá a sequência no início da outra temporada, conseguindo o título de um Campeonato Catarinense que para muitos pode parecer fraco, mas cuidado, atenção, lá tem Chapecoense que é Série A, lá tem Figueirense que é Série C, lá tem o Avaí e um Criciúma que é Série B, tem o Itajaí, tem outros times que eu não vou citar aqui para não ficar tão extenso os clubes de lá, mas que são times que performam dentro do Campeonato Catarinense, que estão inseridos na Série A, como a Chape, Série B, como o Avaí, o Criciúma, Série C, o Figueirense e outras competições. Então, cuidado, o Campeonato Catarinense é sim extremamente disputado e difícil, e o Barra consegue ser campeão nas mãos do próprio Eduardo Souza, batendo de 3 na Chapecoense, que está dentro da Série A, que tinha na semana anterior vencido ou empatado com o Vasco, se eu não me engano. Para mim, o Eduardo Souza toma uma decisão errada, estava num momento de carreira crescente, buscando o seu nome no cenário nacional, e voltar para o Atlético Goianiense, por mais de questão que é amigo próximo do Adson, que gosta da cidade de Goiânia, que queria voltar e ser aquele técnico que sai daqui auxiliar e volta treinador, mas a verdade é que, de fato, para mim e para o torcedor atleticano, ele nunca deixou de ser apenas um mero auxiliar técnico. Os jogadores o viam assim, os torcedores o viam assim, e também eu vejo que grande parte da imprensa e também da diretoria o via como um mero auxiliar técnico, sem poder de pulso, sem poder de comandar um vestiário. Os jogadores não respeitavam suas tomadas de decisões, nunca encontrou um time ideal, nunca conseguiu 2 vitórias consecutivas dentro dessa Série B, colocando o time do Atlético sempre ali na prateleira de baixo, 12º, 14º. A melhor colocação foi nem próximo do G6, foi ali um 9º, 8º lugar em algum momento. Enfim, para mim o Atlético Goianiense acerta em deixar essa saída. O Adson teve aí agora um ganho de tempo, porque pode trazer um treinador que vai o ajudar na janela de mercado, então vai ser importante. Estão falando o nome do Moser, né, que subiu 2 equipes seguidas, o Mirassol em 24, o Coritiba campeão em 25, então vamos ver quem que o Adson Batista vai trazer, mas a verdade é que para mim foi uma tomada de decisão boa para os dois lados, e eu quero que o Eduardo siga sua carreira em outro estado, em outro lugar, para ser realmente conhecido de fato como um treinador que o é, e que ele volte a ter os bons momentos que ele teve lá em Santa Catarina, propriamente no Barra. 3-3, o Atlético, resultado ruim, porque o CRB vinha de 2 derrotas seguidas, então para mim foi um péssimo resultado ali pro Dragão, e também o CRB que pelo menos interrompe uma série de 2 derrotas, né? Nos últimos 9 pontos, o CRB ganhou 1, esse empate contra o Atlético. Já o Atlético, nos últimos 9, consegue ganhar 5 pontos, empate com o Goiás, empate com o CRB e uma vitória diante do América. Então, para que você tenha uma ideia, não é um recorte ruim, é um recorte até melhor do que o Goiás, que nos últimos 9 pontos, ele ganhou apenas 2 pontos, né? Empata com o Atlético, empata com o Atlético e perde para o Grêmio Novo Horizontino. E por falar em Goiás, visitou lá em São João del Rei a equipe do Atlético, um jogo que para mim antes eu já tinha dito que não vi o Goiás como favorito, não vi o Goiás tendo facilidade, até acreditava que o Atlético empataria ou ganharia esse jogo, não vi o Goiás vencendo. É um confronto difícil jogar em São João del Rei, é um adversário que o Goiás nunca deu sorte contra ele. O Goiás no ano passado recebeu na Serrinha e perdeu para o último colocado com o gol de Tavares nos minutos finais.
Foi lá em São João del Rei, empatou o jogo em 1-1, esse ano novamente, até sai vencendo com o gol do Wesley Garcia em um bonito lance, né, que ele faz um rasgo pela defesa, e ele olha para o Juninho, faz aquele movimento de entrelinhas entre os dois zagueiros estão aqui, o Wesley vem e vai no meio dos dois, e aí esse movimento de rasgo, né, ele sai daqui de trás do segundo, a gente pode ver aí, e faz esse rasgo no sistema defensivo, ele conta com a casqueirada ali de cabeça do jogador que não tem o tempo de bola bem calculado, a bola só para ele dribla o goleiro, um jogador rápido, baixa estatura, mais veloz, faz o primeiro gol bem nos minutos finais do primeiro tempo, onde um jogo pobre tecnicamente, é um jogo muito faltoso, muita falácia dos jogadores, muita falácia da equipe de arbitragem, muito pouco tempo de bola rolando. Se calhar de 45 minutos que teve no primeiro tempo, não chegou a 30 minutos de bola em si rolando dentro do jogo. Muitas faltas, um jogo muito amarelado, então assim, não gostei do que vi. Pobre, os goleiros quase ou nada fizeram, um chute, me lembro bem, um chute longo assim do Lucas Lima para fora quase para fora do estádio, o Atlético quase ou nunca incomodou o Thiago Rodrigues, muito pobre tecnicamente. Volta para o segundo tempo, o Goiás já sofre um pênalti ali que para mim não foi, um pênalti que o árbitro marca do Juninho, o Juninho realmente dá um carrinho sem necessidade, o jogador estava de frente para a arquibancada, o corpo lateral, nem estava lateralizado, estava bem de frente, ele ia custar chegar para cruzar ali aquela bola, e o Juninho já dá um carrinho, para mim ele pega mais bola do que o cara, ele nem sequer toca no cara, e o juiz estava num lance de costas, né? Não, o VAR também não interrompe a decisão de campo. O pênalti que Thiago Rodrigues defende, o capitão do Atlético bate mal, a meia altura no canto, o Thiago Rodrigues defende, mas o Goiás, em vez de aproveitar essa situação, até tem uma chance com o Cadu Souza que bate para fora, mas não foi efetivo, não foi eficaz. Num momento em que o Atlético estava mal mentalmente, perde um pênalti na volta do intervalo. Poxa, poderia fazer o gol ali e o Goiás não conseguiu aproveitar. Vi um Lucas Lima muito apagado, um Lucas Lima que vem de fato não mostrando aquele perfume que ele conseguia mostrar no Sport Recife lá em 2024, sabe? Quando o time conseguiu acesso para a Série A, que o fez mais de... na altura, me lembro, ele participou de mais de 11 gols, 11 assistências ele deu naquela altura em que o Sport consegue ascender a Série A. Ele foi uma peça fundamental, foi uma peça assim, foi protagonista do espetáculo. É igual você vai sentar para ver um filme, você vê o ator principal, você vê os coadjuvantes sendo importantes, mas o ator principal sempre é filmado, sempre é mais falado, e o Lucas Lima não parece que chama essa responsabilidade para ser o ator principal desse meio campo do Goiás, né? Em um momento que está ausente Lourenço, ou está ausente o GG, ele não busca esse protagonismo e me estranha muito, parece que ele está ali passando o tempo, né, brincando assim de jogar futebol, ele não está exalando aquele perfume que ele tem e que eu consigo enxergar uma qualidade acima da média, correndo ele tá, mas não está aparecendo correndo com ânimo. Muitos estão falando, Danilo, como é que ele vai correr sem Pix, sem salário? Ele vem para um clube no final de sua carreira que está não recebendo? Eu não vejo por aí. O Goiás é um time que está passando por um problema financeiro, mas eu quero acreditar que o Lucas Lima não está deixando de jogar bem, está motivado por causa apenas de um pormenor que é importante, mas em que o Goiás vai tratar de solucionar isso brevemente e tem credenciais para o tratar. 1-1, jogo que fica nisso, depois um grande chute lá, onde o jogador recebe no meio campo, nas entrelinhas, ele dá 3 toques, ele recebe orientado, vira para frente do alvo, dá um toque, prepara o segundo e acerta um belo chute. Cauã, que já jogou no Goiás, a lei do ex funcionando novamente, é uma lei que de fato aqui no Brasil ela não tem como falhar, a lei do ex, os jogadores que já passaram por um clube voltam a enfrentar aquele clube, parece que a bola sobra, o chute, ele acerta um chute na gaveta, o Cauã pode tentar aquele chute várias vezes, que se calhar não vai conseguir durante a Série B, mas conseguiu contra o Goiás, sem chance para o Thiago Rodrigues, um jogo que fica um resultado sem graça para ambos os times, o Atlético chega ao 7º empate em 13 rodadas, o Goiás chega a mais um empate, em 9 pontos disputados coleciona 2, tomou 6 gols, 4 do Grêmio Horizontino, 1 do Atlético e 1 do Atlético, fez apenas 2, então assim, o ataque do Goiás ainda é pobre, 13 gols em 13 rodadas, é uma média de 1 gol por jogo, tem Anselmo Ramon como artilheiro, 5 gols e 1 assistência, mas a verdade é que o Goiás produz muito pouco para um time que quer realmente, de fato, brigar pelo G2, são 7 pontos que separam o Goiás do G2, tem que haver uma cobrança maior do Daniel Paulista em cima do Lucas Lima, em cima de jogadores para tentarem melhorar essa performance. O sistema defensivo do Goiás ia falhando nos minutos finais com um jogador a mais, Lucas Ribeiro e o próprio Luiz Felipe falham ali. O jogador do Atlético tem uma chance, ele é travado, mas no rebote a bola bate na trave ainda. Então, assim, o Goiás passa por um momento instável, vai enfrentar o Operário dentro da Serrinha, não pode negociar.
a não ser que seja o resultado de 3 pontos, para que amenize um pouco os panos ali em cima do Daniel Paulista e de sua comissão técnica. Vila Nova foi ao Cuiabá, lá na Arena Pantanal, via-se o jogo complicado, pelo menos eu vi assim. Eu não colocava o Vila como favorito para esse confronto, mesmo tendo a hora do Guto Ferreira. O time vinha de 2 vitórias, o time do Cuiabá, o Vila Nova também vinha de um recorte interessante, vencendo o Londrina, América, Avaí e também a equipe do Botafogo. Mas o Cuiabá, dentro da Arena Pantanal, venceu o CRB e venceu a Ponte fora de casa, vinha no recorte difícil. É um time um recorte positivo, é um time que toma pouquíssimos gols nessa Série B, uma defesa sólida, uma defesa encardida, aquele jogo chato mesmo. E lá dentro da Arena Pantanal, um jogo que caminhava tranquilamente para o empate, onde o Vila não performou bem. Para mim foi um dos piores jogos do Vila Nova dentro dessa Série B. O Vila que também está atravessando um momento ruim no seu departamento médico, vários jogadores por lá, o William Formiga e o Elton Leite devido àquele choque, o Marquinhos Gabriel, o Rafa Silva, o Guilherme de la Torre voltou, mas voltou sem ritmo, o Emerson Urso igual, ainda precisam buscar esse ritmo competitivo. O mais importante agora do Vila Nova é tentar recuperar esses jogadores para entregar nas mãos do professor Guto, para que ele consiga ter um material humano um pouco mais encorpado, né? O Vila que tem na próxima sequência difíceis jogos, enfrenta o Náutico, que para mim vai ser um jogo extremamente difícil. Tem vários ex-jogadores do Vila lá, tem o Dodô, tem o próprio Júnior Todinho, jogadores que já passaram recentemente aqui, e se essa lei não falha, ela vai ter problemas aí pro Vila Nova, mas quero acreditar que o Vila vai marcar bem esses jogadores, ter uma atenção redobrada nas bolas paradas e etc. Então assim, eu vejo o Vila Nova, depois do Náutico, ele vai visitar a Juventude e Criciúma na sequência, recebe o São Bernardo em casa, visita um Grêmio Horizontino, depois tem o Fortaleza. Então, assim, o Vila Nova tem jogos difíceis nesses 6 jogos que faltam aí para acabar o primeiro turno. É Náutico, São Bernardo, Grêmio Horizontino, Fortaleza, Juventude e Criciúma. É um calendário complicado, mas se o Vila realmente quer buscar esse tão sonhado acesso, ele vai ter que enfrentar esses times e passar bem por eles. Eu vejo o Vila Nova chegando pelo menos a 30 pontos aí, ele tem que buscar esses 5 pontos para virar 30 pontos dentro do G6, é o que se pede. O Guto sempre pediu para a diretoria isso, que ia buscar, no mínimo, ficar entre os 6 primeiros colocados. Vai ser difícil? Vai, mas tem que fazer valer o mando de campo. Ele enfrenta 3 adversários dentro de casa, que é o São Bernardo, o Náutico e o Fortaleza, né, no último jogo do primeiro turno. Juventude, Criciúma e Novo Horizontino fora. Buscar uma vitória fora é difícil demais, mas vai ter que ser. Ele vai ter que encontrar aí uma forma de buscar uma vitória, seja em Novo Horizonte, seja em Caxias, ou seja lá em Criciúma, e bater os seus jogos em casa. É claro que vai ter muitas dificuldades aí contra o Fortaleza e o São Bernardo, que é o melhor visitante, e também contra o Náutico, mas é encontrar a fórmula, porque dentro do Oba, o Vila, de fato, é muito forte e entrega resultado para o seu torcedor. Fechou? É isso que eu vi dos jogos. O Guto deu entrevista falando que o time foi bem abaixo, e realmente foi, mas mais importante que isso é ter material humano dentro da estrutura. O Vila termina ainda dentro do G2, mais uma rodada ali em cima, é bom, é ótimo, e agora tem um calendário mais complicado pela frente. Vamos ver como o Tigrão vai atravessar esse período por aí. Fechou? Fiquem com Deus, vou deixando aqui esse vídeo no final, chegando a ele muito agradecido a Deus no meu coração. Próximo material vai ser sobre Copa do Mundo também, vou trazer aqui o que eu vi até agora, o melhor jogo para mim, o jogo que mais deixou a desejar, como eu vi o Brasil e que pode ter alterações. Vou trazer um resumo aqui da Copa do Mundo, como a Suécia estreou super bem e trouxe à tona Victor Gyökeres, que para mim é um grande atacante, posiciona bem, letal, chuta, cabeceia. Então eu vou trazer aqui conteúdos também sobre a Copa do Mundo. Fiquem com Deus, forte abraço. Tchau.